Bom, vamos falar aqui do final do primeiro reinado, tá? O primeiro reinado se caracteriza por aquele período em que Dom Pedro I, após a independência, ele assume o governo, o controle, né? Uma monarquia. O Brasil passa a ser uma monarquia. E a partir daí, ele vai estabelecer um governo, uma monarquia absoluta, tá? Ligada ao centralismo, ao autoritarismo. A base da estrutura dessa monarquia continua a mesma da colônia, tá? É, ou seja, o latifúndio, a mão de obra escrava, enfim, a dependência do mercado externo e a monocultura. Ao longo do primeiro reinado, Dom Pedro I se mostra completamente diferente do período antes da independência, que ele era bem popular, tá? Então ele vai lá outorgar a Constituição de 1924, né? Ele vai ter vários problemas com a Assembleia Constituinte, até que ele outorga essa Constituição, ele mesmo cria a Constituição de 1924. Ele vai ter grande problema com a Confederação do Equador, que é quando as províncias do Nordeste vão se rebelar, tá? Contra seu autoritarismo e vai tentar proclamar uma república. E Dom Pedro ele vai sempre é, através da questão militar, derrotar os movimentos contrários. Vai surgir um outro movimento extremamente importante, que é a Guerra da Cisplatina, que é uma guerra entre o Brasil e a Argentina pela disputa do Uruguai. Cisplatina é Uruguai. A Cisplatina era uma herança da mãe de Dom Pedro, Dona Carlota Joaquina, e a partir daí ele vai achar que ele tem direito sobre essa posse, essa região. Bom, vai ser uma guerra desastrosa, porque a Inglaterra vai intervir, tá? Por dois lados, e Dom Pedro acaba perdendo essa guerra, gastando muito dinheiro, e a partir daí a sua popularidade despenca. Em relação a isso, outro fator que vai acontecer também é a morte do seu pai, Dom João, tá? Dom João morre, Portugal fica sem um herdeiro, tá? E o que acontece? A partir daí, também morre a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, que na independência teve grande papel importante, ela vai sofrer, né, com as infidelidades de Dom Pedro, com as humilhações, e ela acaba morrendo. Isso deixa ainda a popularidade de Dom Pedro muito baixa, porque ela era muito querida pelos brasileiros, apesar dela não ser brasileira, ser austríaca. Enfim, e Dom Pedro começa a privilegiar muitos portugueses, aí que vai ter o que a gente chama de Noite das Garrafadas, tá? Briga entre brasileiros e portugueses. Então todo o caos começa a ruir o primeiro reinado. Bom, mediante isso, Dom Pedro começa a sofrer pressões para voltar a Portugal. Então o que ele vai fazer? Ele vai abdicar do trono, tá? Ele abdica ao trono português em favor da sua filha, Dona Marina da Glória, e o trono brasileiro em favor do seu Pedro, de Dom Pedro II, seu filho, tá? É, Na época, Dom Pedro tinha 5 anos, tá? Dom Pedro II. Então, Dom Pedro, ele acaba abdicando do trono, tem que voltar a Portugal para poder apaziguar as questões lá e tentar fazer com que a sua filha continue no trono. Bom, esse período do primeiro reinado é um período extremamente tenso, com várias questões. Então, quando Dom Pedro vai embora do Brasil, ele deixa um verdadeiro barril de pólvora, tá? Vários problemas aqui e principalmente disputas internas entre monarquistas e republicanos, entre liberais conservadores e exaltados, tá bom? Então esse foi o desfecho final do primeiro reinado de Dom Pedro I.